Paz do Senhor, amados. Deus nos abençoe, amém? Que tenhamos um culto abençoado, mais do que já estamos tendo. Deixa eu botar o óculos aqui que eu não vejo quase ninguém, só vejo o vulto. Não, estou vendo legal. Distante eu vejo bem, de perto é que eu não vejo. Aí de longe eu não enxergo e de perto eu não vejo. Gente, olha só. 10 anos de vida de um ser humano já é uma grande glória. E quando foi falado lá no comecinho do ano que este ano seria 10 anos da verdade e vida, e depois veio o coronavírus, estragou muita coisa pelo Brasil, fora do Brasil, pelo mundo afora, e parou a igreja. E a festa estava toda programada por mês de agosto, que é o mês da igreja Verdade e Vida. Mas devido a tudo isso foi parando, e até que chegou o dia, né, da gente confraternizar e nos expressar pelos 10 anos da nossa igreja, do nosso apóstolo e toda a equipe. E me veio na mente, eu sempre estudo os números bíblicos, eu gosto muito, mas me veio na mente sobre o número 10 na Bíblia. Gente, o número 10 na Bíblia é um número que está dentro dos maiores eventos, os grandes eventos estão embutidos no número 10. Os grandes. Você olha a história de Davi, ele vai ser seguido pelo número 10. É interessante. A hora que ele começa, quando o pai dele manda ele ir para visitar seus irmãos que estavam lá confrontando o gigante e a guerra contra os filisteus, o pai dele manda ele levar 10 pães e 10 queijos. E é interessante que com os pães ele acalma o ambiente dos seus irmãos. E com os queijos ele acalma o ambiente do exército. E é interessante quando a gente estuda aquilo ali, porque cada um vai trazer alguma coisa. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 15, que vai falar justamente sobre isso, no versículo 8. Vai dizer algo bem interessante. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, acende a luz, varre a casa e a procura com diligência ou diligentemente até encontrar? Eu fico pensando justamente nisso, porque dentro de uma parábola que está falando de ovelha, dentro de uma parábola que está falando de um filho pródigo, de um menino que se rebelou, veio uma palavra escrita, uma mulher com 10 dracmas. É interessante, porque aqui não diz que ela perdeu, disse uma mulher que tendo 10, se perder uma, o que ela faz? Não, já tenho 9, está tudo bem. Não, ela acende primeiro a luz. E a luz é o conhecimento. Tem muitos ministérios, muitas famílias com a dracma perdida. Tem muitos ambientes com dracmas perdidas. E é interessante porque o número 10, todas as vezes que a gente lê, a gente vai ver que é um número que ele nos leva à aprovação, né, à avaliação das coisas e à resistência. É um número que vai nos fazer entender isso, aprovação, resistência e avaliação. Porque Deus, a primeira coisa que Deus mandou Moisés escrever no monte, foi 10 mandamentos. Mas é interessante porque os 10 mandamentos, eles mostram o que a gente não deve fazer. E essas 10 palavras ali, que ver se possível colocar aqui para a gente ler,
no livro de Êxodo, a gente vai ver no capítulo 34, versículo 28, se eu não me engano, lá vai dizer algo tremendo. Por quê? Vai dizer que Deus deu a Moisés 10 palavras. 10 palavras. E essas 10 palavras, elas vão definir o futuro da humanidade. Porque vai ser 10 palavras que é a mesma coisa que você está entre 10 entidades te atacando, 10 forças malditas querendo te puxar para o lado contrário. E Deus diz, olha, não cometa nenhuma delas, porque se cometer, se uma delas, uma, basta uma, para desandar toda a estrutura. Se há um adultério numa casa, desanda toda a estrutura da família. Desanda tudo. Se matar, cometer um crime, vai levar uma pena, um peso nas costas. Se cobiçar, são as palavras que está dita para que não podemos cometer. É interessante os 10 mandamentos. E aqui parece que essas 10 dracmas são justamente isso. Uma mulher, uma igreja, uma pessoa que porta os 10, se perder um, ele tem que ir buscar no conhecimento, acender a luz da sua alma e buscar aonde estiver com arrependimento, com confissão, com humilhação, e vai varrer a casa, vai criar uma estrutura, vai buscar com diligência até achar para voltar para o ambiente que te dá a vida eterna. Quando eu estava estudando isso aqui há alguns anos atrás, isso me serviu muito, porque eu falei, Deus, então se eu cometo um erro desse, uma entidade dessa pode me levar para o inferno. Aí você olha a vida de Davi, como foi a destruição de Absalão? É interessante, mas Joabe manda 10 jovens matar Absalão. Por quê? Porque havia no reino de Davi 10 concubinas de Davi, que parecia ser 10 entidades malignas, que agia contra Davi nas escondidas, até que Davi resolveu colocá-las dentro de uma casa, as 10 numa casa só, e aprisionar e dar comida a elas para viver como se fosse isolada até morrer. Aí o reino soltou. Você vê, existem coisas. Então quando a gente chega assim, 10 anos de um ministério, meu Deus, bem alinhadinho. Eu estava conversando com o apóstolo ali, e com o pastor Edson, batendo um papo, e de repente a gente vê, a igreja está alinhadinha. Aleluia. Aleluia. Você crê nisto? Está pronta para desenvolver para um tempo de multiplicação, de crescimento. Quando a gente olha a luz da Bíblia, por exemplo, você vê Daniel. Daniel vai dar uma aula para a gente, vai dar uma aula. No capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, ele resolve não se contaminar. Não se contaminar, ele está dentro da Babilônia, ele está num reino contagiado, um rei que contagia, contaminado, e ele sabia que ele poderia quebrar algum das 10 ordens de Cristo, de Deus na vida dele. Dentro da Babilônia ele poderia falhar, ter que adorar o Deus de Nabucodonosor, a imagem de escultura, os deuses babilônicos, teria que comer as comidas consagradas aos deuses, e ele resolve no seu coração não se contaminar. Mas sabe o que chama a atenção? Se possível colocar ali Daniel 1, versículo 12, é que Daniel chama o eunuco, chama o chefe de cozinha, e chama ele, e pede a ele 10 dias. Amém? Amém? Interessante, porque não 7, que 7 é a perfeição de Deus. Porque não 3, porque é a estrutura da ressurreição de Cristo. Porque não 5, que 5 é os 5 ministérios, 5 lugares por onde Cristo passou,
os 5 títulos dados a Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não, ele pede 10 dias, e eu peço que nos dê 10 dias. Cada dia ele estava estruturando nele um mandamento para não se contaminar, não ficar contagiado. Sabe o que eu creio, irmãos? Que um ministério que chega bem equilibrado, com 10 anos, ele está pronto para dizer para o diabo: você perdeu, nós vencemos para a glória de Deus, aleluia. Quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. É o que a gente entende. Daniel pede 10 dias, mas colocando o versículo 13, ele pede 10 dias. E aí, então, veja que diante de ti, a nossa aparência e a dos jovens que ficaram lá para comer, passando o versículo 14, olha ali. E ele atendeu e experimentou 10 dias. 10 dias. Quando Daniel aparece mais na frente, no versículo seguinte, ele aparece com semblante perfeito, mais forte do que os outros, melhor de aparência do que os outros. E aí Deus dá a esses jovens, os 4, Deus dá a eles inteligência, capacidade em toda a cultura babilônica, gera neles as culturas que ele poderia ser contagiado, agora está gerado nele. Tudo que é nocivo, tudo que é benigno, tudo que é maligno. Olha, essa aqui é a linha da doutrina, essa aqui é a linha da cultura babilônica. Se você entrar, você se arrebenta. Essa é a linha boa. Se você se manter, a minha glória estará sobre você, aleluia. E você reinará. O bom é que a gente entende, se cumprir ao pé da letra os 10 mandamentos, a gente vence as 10 entidades e passa a reinar como vencedor dos vencedores. Aleluia. Não é fácil, mas é uma proposta que Deus faz. Deus fez para tirar o povo do Egito. Em Êxodo capítulo 12, a gente vê que Deus gera o mês e diz assim: no 10º dia do mês de Abib, no 10º dia, pegue o cordeiro e coloque dentro de casa. Você imagina 10 dias. Aqueles 10 dias, irmãos, foram dias de amadurecimento, de estrutura, vencer o ego, vencer a prepotência, vencer o orgulho, vencer as culturas que já estavam impregnando entre o judaísmo. E aqueles 10 dias, quando coloca o cordeiro do lado de dentro, é sinal que a vitória vai ser grande. E os 10 dias, eles trazem muito benefícios. Porque você vai olhando assim, tudo que é 10 na Bíblia é interessante. Quando Abraão vai construir o altar, o propiciatório, construir o Santo dos Santos, ele coloca o quê? Um querubim de 10 côvados de altura e 5 côvados em cada asa, e de uma ponta a outra dava 10, para cobrir o quê? O altar do sacrifício. Sabe o que eu entendo, gente? É que se eu chego bem no ano 10 do meu ministério, da minha vida ministerial, aleluia, eu vou proteger o sacrifício, aleluia. Eu vou valorizar o sangue de Jesus. Eu vou dar identidade ao sangue na minha vida. E o diabo vai conhecer que os Calvário não é um mero momento de sacrifício ou de um chamamento, não. É uma estrutura de que alguém morreu, ressuscitou para me salvar, aleluia. Eu vou marcar o Calvário. Vou ter o oráculo de Deus liberado na minha vida. Por isso, 1 Reis, capítulo 6, versículo 23, diz que Salomão, quando foi construir, ele vai construir um querubim com 10 côvados de altura, com mais 10 de largura, para cobrir o que? O propiciatório. Quando a gente olha lá em João capítulo 19, Jesus ressuscitou, e Maria olha para dentro do túmulo,
e vê dois anjos, um que estava à cabeceira e outro aos pés de Jesus, que é esse não os querubins, que protegeu o sacrifício dentro do túmulo, até que ele ressuscitou, aleluia, e destruiu todo o poder do inferno. Acho que você não está entendendo, eu estou dizendo que esta igreja entrou num ambiente tão seleto, que o cordeiro sacrificado, o altar do sacrifício está protegido neste altar, e o inferno não pode contaminar. Quem crê nisso, vai diga glória a Deus. O inferno não pode contagiar o que a gente preservou e venceu para a glória de Deus. Aleluia. É maravilhoso quando a gente olha para esse ministério e sabe que não, pelo menos que eu sei disso, desde que vim aqui, antes de vir pastorear junto com o apóstolo e vocês, eu vim a pregar e não houve, é um ministério que não houve divisão, destruição, problemas todos vencidos. Aleluia. Crise todas vencidas. Aleluia. Deus alinhou o mundo espiritual de tal maneira, está tão bem alinhado. Hoje eu orava, pela madrugada orava, falava com Jesus a respeito da igreja, e o Espírito Santo me fez ver a igreja no ambiente celestial, verdade e vida. Eu estou falando com você, no ambiente celestial, alinhado pelo Espírito Santo de Deus. E eu falei, Jesus, é o que eu quero ver ou é o que está acontecendo? Que às vezes é o que eu quero ver. E o Espírito me disse, apóstolo, não é o que você quer ver, é o que está acontecendo. Aleluia. Eu estou dando discernimento para construir um projeto que eu tenho para o futuro. E quando entrei ali, estava a conversa justamente sobre formar para multiplicar a igreja, abrir igreja, missiologia, e meu espírito entrou em júbilo com Deus ali dentro, porque o que Jesus me falou de madrugada, eu ouvi da boca do apóstolo e de pastores que estavam ali. Aleluia. Então isso prova que Deus não está chegando 10 anos desse ministério por acaso, mas com propósito. Levante sua mão, há uma unção chegando. Repalabaxandará. Eu estou sendo profeta nas vossas vidas. Eu estou dizendo que a família Verdade e Vida vai ser recomposta, muitas casas, lares, empresas, aleluia. Rechequemanás. Pode baixar a sua mão. Tem algo, gente, que os céus ainda não derramou, porque ele espera o tempo. Os céus trabalham no Kairos de Deus, mas para ele descer com Kairos, é necessário que o crono esteja bem alinhado. Deus não pode trabalhar num tempo deformado, num tempo desqualificado. Deus não pode chegar no ambiente com seu Kairos, quando o tempo do homem está desqualificado, está todo desarranjado. O Kairos entra no tempo onde tudo está alinhado. E eu quero profetizar nessa noite, nós estamos entrando no Kairos de Deus, aleluia, no tempo da multiplicação, no tempo do progresso, do sucesso, tempo que Daniel entrou, tempo que os 3 que estavam com ele, os 3 hebreus entraram, os 4, Misael, Ananias, e o Sadraque lá, que botaram o nome esquisito nos caras. Eles venceram pelos 10 dias. Eles entenderam que aquele 10 era mandamento. Cada dia era dizer não a uma entidade. Cada dia que passava era uma entidade a menos. Cada dia que passava era uma entidade a menos. Aleluia. Deus aumentava o metabolismo deles, qualificava, curava, tirava fungo, bactéria, vírus, toda a doença era extinguida. Cada dia Deus extinguia uma coisa e acelerava o processo de um corpo sadio,
de hormônios perfeitos. É quando a gente olha, eu estava lendo alguma coisa sobre uma menina quando chega a 10 a 11 anos. O corpo dela recebe uma carga hormonal tão forte que ela vai crescer de um momento para o outro. Mas se ela chega bem ajustadinha, com a família bem equilibrada, pai, mãe equilibrados, ambiente equilibrado, ela vai desenvolver com mais qualidade tudo o que deve desenvolver. Porque os hormônios batem pesado. É assim a igreja. Nós vamos entrar num ambiente tão forte. Eu vejo um anjo entrando ali, gente, por isso eu parei agora. Que mandarava flogiasto kamana. Levante suas mãos. Ele está dando um sopro aqui para o altar. Está me dizendo, eu estou trazendo do céu oxigênio novo para o ambiente. Isto eu entendo que Deus vai dar saúde ao altar. Deus vai dar saúde nova ao altar. Aleluia. Deus vai trazer um relacionamento mais qualificado. Glória a Deus. Quem crê nisto aí comigo? Agora, irmãos, é lindo quando a gente vê Daniel, tudo isto. Quando a gente vê os 10 dias que Jeremias teve que esperar 10 dias. Lá no Jeremias capítulo 42, versículo 7, diz que ele esperou 10 dias para Deus trazer uma resposta. E no cabo dos 10 dias, Deus respondeu. Isso mostra a gente que se a gente permaneceu 10 anos, nós vencemos entidades e entidade, e chegou a hora da gente reinar para a glória de Deus. Chegou a hora da gente, como aqui, como estrutura, como templo do Espírito Santo, como casa de oração, casa de Deus, casa de ação do Espírito Santo, deixar o Espírito navegar, e encher o ambiente, aleluia, e deixar Deus reinar de maneira soberana. Eu quero ler com vocês alguns versículos que me chamam muito a atenção no Gênesis. Gente, Gênesis 24, por favor. Coloca aí no paredão, Gênesis 24, versículo 10. Abraão chama o seu servo e diz para ele, olha, você vai buscar na casa dos meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Coloque sua mão embaixo da minha coxa, vote aqui comigo. E ele pergunta, se a pessoa não quiser vir, você está livre, mas vai. É interessante que no versículo 10, olha ali, tomou o servo 10 camelos do seu senhor. Ele toma 10, gente, isso aqui é profético. A Bíblia não está nada escrito por acaso, não. 10 camelos, você sabe o que são os camelos? Vencer camelo não é fácil, meu irmão. Tem uns camelos, eu já convivi bastante com o povo lá do Oriente Médio, já vivi muito com aquele povo, já conversei com muitos, judeu, árabes, aquele povo todinho. Eles contavam cada história para mim. Tinha um amigo meu chamado Shalom, muito meu amigo, falava tudo enrolado, mas eu não entendia, ele também não entendia, a gente deixava para a glória de Deus. Mas o que a gente entendia era bacana. Ele era da linhagem de Arão, um cara estruturado. E ele dizia assim, Canuto, tem camelo. Uma vez conversando sobre isso, ele disse assim, tem uns camelos, e o cara vai montado nele, ele cansa. Quando ele cansa, ele para. E ele quer que o camarada desce dele. O cara tem que descer e dançar na frente dele. Dançar. Falei, mas isso é loucura, ele tem que dançar. Se não dançar, ele não levanta, ele senta e deita e não levanta. Dançou, ele fica mastigando, remoendo lá, ruminando. Daqui um pouco ele dá um bufo e levanta, porque o gemido do camelo é muito esquisito. Agora tem outro camelo, que quando ele empaca, você tem que ir para frente dele, ele cospe bem na tua cara. Tchuf!
Ele dá 3 cuspidas bem fortes. Se você desviar, ele fica nervoso. Estão falando que esse moço está levando 10 camelos. Cada camelo com seu defeito, com seu hábito. Cada camelo mostrando algo que aquela menina teria que passar dentro do campo de experiência para ser aprovada. Ela estava sendo ali aprovada, avaliada e teria que resistir até vencer todos eles. Aleluia! Porque é de cima dos camelos que vai vir a penhora para ela. E a gente vê por aí, quantos camelos já chegou na sua vida? Quantos camelos já atravessou a sua vida? A gente não sabe, irmãos. Mas às vezes as coisas estão zombando da gente. Ou cuspindo em cima da gente. Ele diz que tem outro tipo de camelo que quer carinho. Você tem que abraçar ele, beijar ele, cafungar ele. E ele fica tranquilo. Até que ele enjoa de ser cafungado, levanta e vai embora. Eu acho que está cheio de camelo dentro da igreja. Provando a nossa fé, provando a nossa experiência. Mas é 10 camelos, olha só. E quando ele chega lá na beira do poço, o versículo seguinte ali, você vai ver que o versículo 11, ele está indo embora. Ele está levando, gente, está levando. Cada um daquilo ali representa uma história, cada passo. Botando ali para a gente ler o 24 do Gênesis, versículo 15, versículo 11. Falei o 10, não foi? Então, vamos ver. Você vai ver que cada um tem a sua passagem. Vai vendo, vai vendo. Até que vai chegar nos versículos para frente. Olha só. Foram à cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água à tarde. Parece que até a hora que Cristo está crucificado. A hora em que a moça saía para tirar água. Olha só, gente. E quando ela vai chegar lá, Deus está dando boa jornada a esse camarada, está levando ele. Quando ele chega ali, ele pede água, ela vem e dá água para ele. E voluntariamente ela diz, vou dar água a teus camelos, até que todos estejam saciados. Você imagina que um camelo bebe de 30 a 60 litros de água. Essa mocinha teve que descer, subir, descer, subir, trazer água, encher, até que estava todo cheio. Eu quero ler do verso 21. Olha só que coisa bonita, gente. Não sei como vocês veem, mas estou falando que nós estamos entrando numa atmosfera tão profunda com Deus, que se a gente entendesse a profundidade que estamos entrando, o homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado ao bom termo a sua jornada ou não. Gente, durante 10 anos, meu apóstolo, eu quero dizer que durante 10 anos o Espírito lhe observou. Para chegar num ambiente que eu posso dizer, por conhecer o mundo espiritual, que a igreja está alinhada, aleluia, aleluia. Quero dizer que 10 anos o Espírito Santo lhe assistiu. 10 anos daqueles que estão contigo desde o início, estão sendo observados. E porque Deus viu o alinhamento perfeito, Ele tirou muita erva daninha do seu ambiente. Tirou muito abrolho que não foram capazes de entender como os camelos se comportariam. Aquela menina, ela ficou ali sendo observada. Por favor, deixa lá no versículo 22 agora. Ele observou ela de tal maneira, observou minuciosamente, e tendo os camelos acabado de beber, o que é que o homem fez? O que é que ele fez? De cima do camelo tirou meio ciclo de um pendente de ouro. Meio ciclo, 6 gramas. Meio ciclo é 6 gramas de ouro. Vai vir de onde? De cima dos camelos. É de cima dos teus 10 camelos. Das 10 aprovações,
dos 10 testes, daquilo que Deus deu ordem para a gente não errar. Não cometa, não faça isso. A gente não cometeu. É dali que Deus vai tirar os pendentes, aleluia, e vai nos dar. Ele tira meio ciclo de um pendente de ouro e dá para ela. E depois o que ele faz mais? Voltando lá. O que ele faz mais? Ele pega agora 10 ciclos. Primeiro ele pega meio ciclo, 6 gramas. Cada ciclo são 12. Então 10 agora dá 120. Você entende o que Deus está falando ali? Que Rebeca seria uma história da igreja do avivamento. 6 é o número humano, lapidado, preparado pelo Espírito Santo, regenerado. Os dons estão nele. E agora 120 gramas, são 10 vezes os 12, um ciclo completo. Isso quer dizer que no dia do Pentecoste aconteceu para nós aqui, aleluia. Mas foi um prelúdio lá na vida de Rebeca, na vida dela, é que as coisas começaram a ser pronunciadas. E aí as coisas funcionam, porque é o Espírito de Deus. Eu acho que você não está entendendo isso. Para a igreja existir, Jesus teve que dar 10 dias de ausência dele. Ele morre, ressuscita e aparece para os discípulos 40 dias. Lá em Atos capítulo 1, versículo 3, vai dizer que 40 dias ele esteve presente, ensinando, orientando, falando com eles. E no dia 40 da sua ressurreição, ele foi assunto aos céus. 10 dias depois do Pentecoste. Esses 10 dias foram 10 dias de teste profundo, de tratamento. Não foram 10 dias qualquer. A Bíblia diz que eles desceram para Jerusalém. E naquelas descidas, era tudo provação, perseguição, humilhação. Mas eles venceram. E aí a Bíblia diz que houve o dia do Pentecoste. Eu acho que nós estamos perto de um grande Pentecoste. Quem crê nisto aí, perto de um grande, meu Jesus, levante a mão para receber esta unção. Meu Jesus. Recebe, gente. É algo sobrenatural, pode baixar a sua mão. A gente vai ver que os irmãos de Rebeca, eles queriam que ela não fosse. Mas ela tinha trabalhado os 10 camelos. Ela tinha trabalhado o seu tempo. Ela já tinha recebido os seus pendentes. Ela recebeu os seus 10 ciclos de ouro, de pulseira. Meu Deus, ela estava selada. Sabe o que eles queriam? Que ela permanecesse mais 10 dias com eles. A partir do verso 54, você pode ver isto. Eles começam a incitar para que o homem não vá. Vão dar comida a ele, dar tudo a ele. Mas eles insistem. Daqui a um pouco eles olham para o servo de Abraão e dizem assim, fica conosco mais uns dias. Ele falou, não, o Senhor me deu boa jornada, eu tenho que voltar para o meu Senhor. Eles olham e dizem para ele, pelo menos mais 10 dias. Deixa a moça conosco 10 dias. E aí ele diz, então chame ela e pergunta. Se ela quiser ficar na aprovação, ela fica. Se ela quiser seguir a vocação, ela segue. Aleluia. E quando chamaram ela, ela deu a resposta, eu irei com ele. Aleluia. Eu irei, não importa o que vocês pensam, eu já recebi meus pendentes de ouro, já recebi a pulseira, já recebi os dons celestiais, já recebi o poder provedor e já venci minhas etapas. Eles não resta nada a falar mais com ela. Nós te abençoamos e tu serás mãe de milhares, de milhares, de milhares de famílias. Aleluia, aleluia. Quem crê que a verdade de vida será
o ministério Mãe de Muitas Nações, vai, levante a mão, diga glória a Deus. Eu penso que nesses 4 anos aqui, para o ano 14 desse ministério, quando a gente chega lá no ano 14, a gente vai estar 10 vezes maior do que estamos, quem crê nisto? Quem crê, diga glória a Deus. Porque a hora de crescer é essa. A hora de se multiplicar é esta. Qual mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma não procura, não acende a luz? Se você tem uma dracma perdida, acende a sua luz. Se é um pecado, acende a luz do arrependimento. Conheça que o arrependimento gera perdão, aleluia. Acenda a luz de confessar. Confessa, porque aquele que confessa alcança misericórdia, diz o Senhor, aleluia. Aleluia. Acenda a luz da humildade. Não tenha dificuldade de voltar atrás. Não tenha dificuldade de procurar socorro. Se você perdeu sua dracma, seu dia é hoje, aleluia, de achar sua 10ª dracma. Que as 9 não te levam para o ambiente que Deus tem para você. Se você quebra um dos 10 mandamentos, não te leva ao ambiente que Deus tem para você. Se a soberba, acenda a luz. Amém? Aleluia. Vamos varrer com diligência, vamos varrer, fazer uma varredura. Não era só uma vassoura, era varrer uma varredura. É procurar em todos os ambientes, em todas as frestas, em todo o ambiente. É gastar tempo. É gastar tempo. É tempo de renúncia. É um tempo de humilhação. É um tempo de confissão. É um tempo de dizer, Deus, eu estou aqui e eu preciso achar a minha dracma. Eu não sei onde ela caiu, em que fissura ela caiu, em que vale ela caiu, mas, Senhor, em alguma fresta da minha alma, traumatizada, frustrada, se a minha dracma está ali dentro, eu vou encontrá-la, aleluia. Quem quer achar a sua dracma e se perdeu, diga glória a Deus. Todos nós temos uma dracma para achar. Qual mulher, qual ministério, qual igreja, qual membro que perdendo uma dracma das 10 não acende a luz? E não a procura como a varredura e age com diligência, com cuidado, com atenção. Amém? Uma busca contínua. Número 10, gente, é o número que nos coloca para cima. Eu estou vendo esse ministério muito elevado. Às vezes na minha oração eu falo, Deus, será que eu estou me confundindo? E o Espírito vem e fala comigo, não, eu tenho algo sobrenatural. Você verá, aleluia. Não falo isso pela amizade que eu tenho com o apóstolo Djalma, que a nossa amizade é uma amizade bem afinada. Com sua casa, com sua esposa, pastora Mirna, seus filhos, seus genros, e agora o machinho que vem aí. Né? A gente tem uma afinação, mas não é por essa amizade, não. É porque Deus fala, eu tenho algo sobrenatural. E a partir desses 10 anos, eu viro a página profética desta igreja. Uma década, a página vira. E Deus começa a escrever agora sobrenatural. Tempo de um grande avivamento. Nós vamos ver algo sobrenatural aqui dentro. Nós vamos ver o que Rebeca viu, aleluia, aleluia. Dela nasceu as gerações, glória a Deus. Dela veio gerações. Dela veio uma história que o mundo está marcado até hoje. Daniel marcou a história dele.
A igreja no Pentecostes, no seu 10º dia, sem Cristo totalmente, ela recebe os céus na terra. E hoje chegou o tempo da gente receber um céu de glória. Eu sei, irmão, que nós estamos passando um momento pior da terra. É um momento de sobressalto, um momento difícil. Coronavírus, são dias de pânico, de medo, de incerteza. Mas nós vencemos coronavírus. Quem crê que venceu aí? Levante a sua mão lá no alto e diga: eu venci. Toda entidade maldita se levantou contra a minha vida, contra a minha família, contra a igreja que eu sou membro, eu declaro a vitória completa em nome de Jesus.